Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus. Pode se assentar. Aleluia. Tem alguém que já ouviu Deus falando hoje, desde o começo do culto? Ele já falou bastante coisa. Hein? Eu quero ter uma partezinha no culto para poder compartilhar algo mais. Eu creio que para enriquecer ainda mais o nosso coração, ainda mais a nossa fé. Eu quero ler com os irmãos no livro de Números, um livro lá no Antigo Testamento. Os irmãos não precisam ficar de pé, mas quem tiver a Bíblia pode acompanhar, por favor. Tá bom? Livro de Números, no capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 15. Números 19 e 15. Bem, quarto livro da Bíblia, tá? Começando lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, quarto livro da Bíblia. Capítulo 9, versículo 15. É uma história que eu creio que a maioria dos irmãos, talvez todos, já conheçam, mas é um texto que falou muito no meu coração. Eu creio que nós ainda conseguimos extrair mais ouro dessa mina de ouro que é a palavra de Deus. Amém? Então olha o que diz a palavra. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até de manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam, e no lugar de onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam no seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam no arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam no arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado de guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã cedo, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Só até aqui. Amém? Tem alguém que nunca leu esse texto, que nunca ouviu falar? Tem alguém que nunca é novidade para alguém? Todo mundo já conhecia. Todo mundo já conhecia. Amém? Então vou partir do pressuposto de que todo mundo já conhecia esse texto. Amém? Nesse texto eu encontrei muito a graça de Deus, porque hoje, inclusive, irmãos, é o último culto das primícias do ano. Acabei de lembrar disso. É o último culto do ano das primícias. E depois, só no ano que vem, é o primeiro domingo de todo mês. E nós não sabemos aonde nós vamos estar no primeiro domingo de 2025. Nós só temos certeza que nós estamos aqui hoje. E que Deus tem o melhor para nós hoje. Amém? Você já ouviu um ditado que dizem? É um ditado que existe muito, principalmente no mundo corporativo, que diz: aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Já ouviram falar desse ditado? Quem não sabe para onde está indo, pode pegar qualquer caminho. Quem não sabe para onde está indo mesmo, onde o caminho levar, aí a vida segue. Você sabe que, embora isso seja um ditado, é uma filosofia bastante certa, bastante realista. E, por incrível que pareça, na maioria dos nossos dias na Terra, a gente vive assim. Já parou para pensar? A gente pensa assim: eu vou dormir uma noite inteira, eu acordo, eu não sei o que Deus tem para mim, deixa a vida me levar. Aonde o caminho me levar, não importa. E às vezes, irmãos, a gente pensa que isso é viver pela fé. Já a gente conhece que é o justo viverá da fé, nós temos que viver pela fé, andar pela fé, e andar pela fé é não se preocupar com o dia de amanhã, certo? Andar pela fé é não se preocupar com o que Deus vai fazer. Só que às vezes a gente entra tanto nesse pensamento que a gente troca o confiar em Deus pelo deixa a vida me levar, pelo qualquer caminho serve, eu vou acordar amanhã e onde Deus mandar aí eu vou.
Parece uma teoria interessante, mas eu vi e eu entendi pela minha vida. Eu creio que talvez muitos aqui simpatizem com esse mesmo pensamento. Às vezes a gente se perde, irmãos, entre o viver pela fé e entre largar as coisas na mão de Deus, deixar nossa vida largada e pensar: a hora que Deus quiser que eu mude, Ele vai fazer eu mudar mesmo. A hora que Deus quiser abençoar a minha vida, Ele abençoa. A hora que Ele quiser curar, Ele cura. E não é bem assim que a palavra de Deus ensina. Não é bem assim que o povo de Deus vivia. E é por isso que esse texto me veio no coração, esse texto me veio à memória. Porque no deserto, você quer falar de milagres na Bíblia? A Bíblia é repleta de milagres. Mas você quer falar de milagre que acontecia várias vezes durante o dia? Lê sobre os 40 anos que o povo de Israel passou pelo deserto. É um trecho geralmente longo, que dura aproximadamente 8 horas de carro, ou seja, 500 quilômetros aproximadamente. Então de carro daria aproximadamente 8 horas, a pé duraria aproximadamente uns 40 dias, que o povo de Israel teve que passar, saindo da escravidão para chegar na terra prometida. Demoraria aproximadamente 40 dias, mas dentro desse trajeto, de aproximadamente 500 quilômetros, eu estou chutando a distância, dentro desse trajeto algumas coisas começaram a acontecer. E aqueles que não acreditavam que Deus poderia dar uma vida melhor e que as promessas do Senhor eram reais, nem chegaram no lugar da promessa, ficaram por ali mesmo, nem chegaram lá. E isso chama muito a minha atenção, porque tem muita gente que não está chegando lá. Vamos usar uma simbologia e pensar que a trajetória no deserto é a trajetória de uma vida. Talvez hoje seja o modelo da trajetória da nossa vida. Então teve muita gente que não acreditou que ali ia viver as promessas de Deus, que ali ia viver algo novo, que nem chegou. Se a gente olhar no texto mesmo, a gente vai ver, falando sobre dois, Josué e Caleb, pouquíssimas pessoas conseguiram passar por esse processo, por essa trajetória. E é interessante, irmãos, que eu sempre fui ensinado lá atrás, quando eu era convertido, de que logo que Deus fala para Moisés: você vai construir uma igreja móvel chamada tabernáculo. É uma igreja, Moisés, onde eu vou me reunir com vocês. Eu estou ali, estou junto com vocês. Quem quiser se chegar a mim, é a simbologia de que eu estou com vocês. É uma igreja móvel, ela podia ser desmontada e carregada. Então, a partir do momento que ficou pronta essa igreja móvel, a graça de Deus encheu aquele lugar, o poder de Deus encheu aquele lugar, e durante o dia ficava uma nuvem muito espessa sobre o tabernáculo, e essa nuvem ela fazia sombra. Isso era muito bom. E durante a noite, ali, era como se fosse uma coluna de fogo. Foi assim que Moisés escreveu aqui em Números. Como se fosse uma coluna de fogo que ficava também ali em cima do tabernáculo. E eu lembro que eu fui ensinado, novo convertido, que a nuvem de dia era para fazer sombra, porque o sol no deserto está acima de 50 graus, e a noite era para aquecer o povo, porque o deserto era abaixo de 0 graus. E eu pude comprovar que isso não é realidade. No deserto é 40 graus de dia, 40 de noite. Eu vi isso pessoalmente, eu estive lá, eu fiz essa passagem que o povo de Israel fez. Então eu posso dizer com propriedade que a nuvem, sim, de dia era para fazer sombra, e de noite era para Deus mostrar o caminho, e era mostrando: Deus está entre nós. Todo mundo entendendo até aqui? Amém? Amém. Então, prosseguindo, eu falei que você quer ouvir sobre milagres? Estuda sobre esse povo, estuda sobre essa trajetória que deveria durar 40 dias, durou 40 anos. Por que durou 40 anos? Porque o povo andava com Deus, mas não andava com Deus ao mesmo tempo. Andava com Deus, que nem eu falei, vivo pela fé, mas ao mesmo tempo eu vivo com a vida largada. Deixa a vida me levar, o que Deus quiser para mim está bom. E o ditado que eu disse no começo: quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas nós entendemos, ou precisamos entender, para onde nós estamos indo.
para onde a nossa caminhada está nos levando, que frutos nossa vida está trazendo, que frutos a nossa caminhada está nos trazendo. Então Deus deixa isso como um símbolo. É uma nuvem de dia, é a presença de Deus. É uma coluna de fogo à noite, é a presença de Deus. Só que aí Deus dá uma lei. Vamos dizer que isso é uma lei, vamos dizer que é uma regra, que é o texto que nós lemos aqui. Nesses 40 anos, eles não ficavam acampados no mesmo lugar. Eles iam andando, afinal de contas eles estavam em marcha, indo em busca da terra prometida, em marcha. Só que existiam momentos que eles andavam, existiam momentos que eles paravam. Tinha trechos em que eles precisavam parar e ficar muito tempo ali, a ponto de fazer ali com que a sua família começasse a crescer ali no meio do deserto mesmo. E tinha momentos que eles paravam, um dia Deus já falava, levanta e vai. E esse é o trecho que a gente leu. E ele é tão maravilhoso para mim, ele é tão importante, porque ele mostra a voz de Deus dizendo, agora é hora de você ir, agora é hora de você parar. E ele marca também os tempos de Deus na nossa vida, irmãos. Isso é muito importante, isso é muito maravilhoso. Porque existe um tempo de andar, existe um tempo de caminhar, existe um tempo onde Deus fala, levanta e vai. Levanta e segue marcha, vai embora para frente, coloca a marcha e vai e não para. E existe um momento em que Deus fala, agora você para, é hora de você parar, pensar, meditar. A gente vai encontrar algumas outras semelhanças na Bíblia, alguns outros textos sobre isso. Mas olha que maravilhoso, quando a nuvem levantava, imagina a cena, tem um tabernáculo ali, se fosse de dia era uma nuvem grossa, de repente essa nuvem começa a levantar, e aí Moisés olha para todo o povo e fala, lance complicado, é hora de levantar acampamento e vão para cima. Levanta acampamento e anda, porque Deus está falando que é hora de caminhar. E eles faziam tudo isso. E a nuvem, seja qual for a direção que a nuvem ia, irmãos, o povo ia acompanhando. Assim eles se guiavam no deserto. Não tinha mapa, não tinha GPS, não tinha nenhum tipo de aplicativo, não tinha nada. Eles iam baseados no caminho em que a nuvem, que era a presença de Deus, guiava. E se isso acontecesse de noite, irmãos, era uma coluna de fogo indo na frente do povo, e o povo no escuro, no deserto, a única luz que tem é das estrelas, e o povo, para onde vai? Segue a coluna de fogo. Aonde a coluna de fogo for, é onde a gente tem que ir. Que texto maravilhoso, irmãos, e como isso tem relação com a nossa vida. Nós temos a nossa vida, a nossa caminhada, que é uma figura hoje dessa caminhada no deserto. Como eu disse, teve muita gente que ainda nem chegou na promessa. Mas sabe por que não chegou? Porque o trecho que era para parecer curto, ele se tornou mais longo, ele vai se tornando mais longo porque a gente começa a duvidar de Deus, a gente começa a duvidar do que Deus tem para nós, a gente começa a duvidar, será que realmente eu estou no caminho certo? Será que realmente Deus me quer aqui? Será que realmente Deus me ama? Isso vai tirando o nosso tempo, isso em vez de fazer a gente andar, faz a gente parar. E aí aquilo que já era para a gente ter colhido há muito tempo atrás, vai atrasando. A gente aprende na Bíblia, e é real, Deus não tarda, Deus não falha, Deus não atrasa, mas eu posso sentar na beira do caminho e falar, não quero andar mais, e aí a obra não vai acontecer. Deus não atrasa, mas eu posso atrasar as coisas. Deu para entender? Então, irmãos, às vezes a nuvem levanta e anda, às vezes a nuvem levantou e partiu, e a gente só fica olhando para ela, e era para a gente levantar e ir, e a gente não vai. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quantas vezes a gente está andando feliz porque a nuvem está andando, ou a coluna de fogo está andando, de repente Deus para, mas a gente quer continuar. Não, eu vou andar mais um pouco. Irmãos, Deus parou. A direção quem dá é Ele. Eu não posso dar um passo para frente sem que Ele me dê a direção. Porque se eu não andar pela direção do Espírito Santo de Deus, eu não vou ter nenhum caminho. Eu não vou saber onde eu quero chegar. Então qualquer caminho serve. Então eu preciso hoje entrar dentro dessa palavra e permitir que essa palavra entre dentro do meu coração e me faça entender quantas vezes e quantos passos talvez eu dei sem estar na direção de Deus. Ou quantas vezes eu fiquei parado enquanto Deus está falando, vai, levanta, marcha, levanta, anda, e eu parado pensando, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou com fome, Senhor, eu estou com sede. E Deus falando, vai que eu sou contigo, vai, levanta que eu sou contigo.
e o acampamento parado, e a nossa vida vai ficando parada, e Deus falando, levanta e vai, a nuvem andou, é hora de andar também. Deu para entender, irmãos? Eu disse que o maior trecho de milagres que você consegue encontrar, óbvio, além, depois que o Senhor Jesus começou o ministério, é lá nos 40 anos no deserto, irmãos. Isso não é loucura. As pessoas viveram no deserto 40 anos. Eu tenho 40 anos, a minha vida inteira. Seria a minha vida inteira no deserto. Irmãos, conforme as crianças cresciam, a roupa crescia junto. Conforme as pessoas cresciam no deserto, o sapato crescia junto. Ninguém se machucava. Você já viu em algum filme ou documentário que geralmente os árabes que moram no deserto usam um turbante na cabeça, um pano enrolado? Sabe por que eles usam aquilo? Aquilo lá não é cultura. E se não usar aquilo, o cérebro cozinha. São 50 graus direto na cabeça. O cérebro cozinha. As pessoas começam a ter problemas de cabeça, de tanto ficar exposto ao sol. Por isso que eles usam. E Deus permitiu que o povo por 40 anos vivesse debaixo desse clima. Calor de dia, calor de noite. Ah, mas de noite era frio. Não era frio, era calor igual. Calor de dia, calor de noite, com perigo de animais, escorpião, sem cura. Quando não tinha água, Moisés, mas que é água? Aí eles chegam no poço. Tinha um poço lá, um poço chamado Mara. Mara significa amarga. E tinha uma pocinha de água lá, amargosa, não tinha como tomar. Moisés pega um pedaço de pau, fala com Deus, joga na água, a água fica puríssima e mata a sede de... Dizem historiadores que eram milhares de pessoas, tudo andando em marcha, no caminho que Deus manda seguir. Irmãos, olha para a sua vida hoje. Será que Deus já não mandou você seguir e você está parado? Será que já não passou o momento de se levantar? A nuvem já andou e você está só parando e admirando, e Deus falando, levanta, anda, já deu hora, passou o prazo. Porque a nuvem tem que andar, e se a nuvem andar, o acampamento tem que andar junto. Aleluia! Roupas que cresciam junto com as pessoas. Comida, irmãos, como que eles comiam? Eles acordavam de manhã, a comida brotava na porta da tenda de cada um deles. Essa comida chamava maná, feita pelas mãos do próprio Deus. Todo dia amanhecia comida. E era tão maravilhoso que Deus falou para Moisés, ensina o povo, colhe a comida para um dia só. Não pegue e ajunta, porque se você ajuntar, no outro dia vai apodrecer. E aí teve gente que tentou ajuntar. Vai que amanhã não tem, né? A falta de fé. Por isso que demorou 40 anos. Deus estava querendo ensinar para o povo, confia em mim. Confia em mim que eu estou com vocês. Agora para e pensa, se um Deus tão grande, tão maravilhoso, ficou do lado de um povo, numa terra inóspita, impossível de se habitar, aos meus olhos, né? Mas é possível, bora a gente lá, mas terrível de se habitar. Deus foi com eles, deu comida, deu água. Sabe que Ele não vai fazer isso por nós, irmãos? Em pleno século 21, 2024. Às vezes eu estava conversando com um irmão agora à tarde, passou por uma dificuldade muito grande, e eu falei para ele, você está melhor do que você pensava. Falei, você acha que você está mal? Tem gente que por muito menos perde o emprego e se joga numa ponte hoje em dia. Tem gente que hoje em dia recebe uma repreensão e vai fazer tratamento com psicólogo. Irmãos, nós vivemos um tempo hoje muito mais fácil e nosso Deus continua do nosso lado do mesmo jeito que Ele teve com Israel. Mas por que eu não vejo tantos milagres igual antigamente? Porque a gente não crê. Porque para nós hoje, eu não consegui passar numa prova, entrou em depressão. Irmãos, eu não estou dizendo isso para diminuir talvez alguém que passou por uma situação ou passe por algo assim, quem nos ouve em casa também ou no trabalho. Não estou diminuindo essa situação, mas eu estou dizendo que o seu Deus é muito maior. Eu estou dizendo que se o nosso Deus fez roupa crescer no povo que crescia, ninguém teve problema de saúde, pelo menos que a Bíblia mostra ou faz questão de frisar. A gente vê roupa crescendo junto, sapato crescendo junto, comida brotando, irmãos, na porta da casa todo dia. Eu estou com sede, eu quero água. Deus fez água brotar de dentro de uma pedra. Está escrito na Bíblia. Lê lá se você tiver dúvidas. Êxodo
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lê os 4. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você vai ver como tudo isso aconteceu. E sabe quando tudo isso começou a acontecer? Quando o povo fez um tabernáculo e Deus habitou entre eles. E eu disse que a presença de Deus era uma nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite. Como é a presença de Deus na sua vida hoje? Como Deus tem se revelado a você hoje? Qual é o caminho que tem levado você à sua terra prometida? Aquilo que Deus um dia te prometeu. Sabe por quê? Às vezes parece que... Eu li inclusive essa semana um texto que não me agradou nem um pouco, mas era uma pessoa que dizia alguma coisa assim: eu orei por 10 anos e nada aconteceu, aí eu desisti e saí da igreja. Eu li um texto assim. Que pena, irmãos, que pena, tenho muita pena, porque essa pessoa infelizmente foi convencida pelo mal. Infelizmente essa pessoa foi convencida pelo inimigo. Talvez por não se atentar, talvez não suportou passar pelo deserto, talvez não suportou esperar o tempo chegar, mas o principal que eu tenho certeza que aconteceu é que quando a nuvem andou, ele não andou. É que quando a nuvem parou, ele não parou. Eu quero as coisas do meu jeito, eu quero no meu tempo, eu quero porque eu estou precisando. Deus sabe o que eu estou precisando. Mateus capítulo 6, está escrito que ele sabe tudo, inclusive quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Não é isso que está escrito? Se ele sabe tudo, ele sabe, irmãos, tudo que eu preciso, tudo. Ele sabe se falta óleo no seu carro. Lembra, pastor Cid? Pastor Cid, um dia, 25 anos atrás, chegou e me deu um dinheiro. Deus está mandando te entregar. Eu falei, mas eu não estou precisando. Mas se Deus mandou entregar, deixa aí, depois eu como cachorro quente. Aí eu saindo do carro, me deu vontade, olha só, de parar no posto de gasolina e checar o óleo. Da onde veio essa vontade? Não sei. Na hora que eu parei no posto, não tinha óleo no carro. Mas o carro estava funcionando, mas não tinha óleo no carro, e não fundiu. E aí o dinheiro para completar o óleo era certinho. Completar não, colocar no zero, né? Era certinho o dinheiro que o pastor Cid me deu. Que coincidência, né? Não é coincidência, é o poder de Deus. Esse Deus que ensinou o povo no deserto por 40 anos. É assim que eu quero carregar vocês, como um pai carrega um filho. Assim como um pai carrega aquele a quem ama, é assim que eu quero carregar vocês. Mas se vocês quiserem fazer as coisas no tempo de vocês, não andar no tempo que eu mando andar, não parar no tempo que eu falo para parar, vocês não vão chegar na promessa. E depois vai parecer que Deus não faz. Não é que Deus não faz, é que Ele é Deus. Tem que ser do jeito dele, tem que ser no tempo dele. Porque Ele é maravilhoso, Ele sabe como operar, irmãos. Ele sabe a igreja que você precisa congregar, Ele sabe o emprego que você precisa trabalhar, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe de todas as coisas. Amém. E por isso que eu disse, irmãos, que a nuvem e a coluna de fogo, para mim, elas marcam o tempo de Deus. É tempo de andar, eu vou andar, é tempo de parar, eu vou parar. Tem um texto interessante lá sobre Israel, que mais para frente agora na história, Israel passou por muitas guerras, muitas dificuldades, muitas guerras, mas em várias delas, na verdade, Israel, o povo precisava guerrear, o povo precisava lutar. E teve guerra, a gente passaria aqui uma semana inteira só falando desses milagres. O povo precisava guerrear para se libertar de um exército inimigo opressor. E esse exército inimigo tinha muita gente, tinha muitos soldados. Então Deus levanta um homem, que é aquele homem com uma visão, e eu creio que é assim que Deus faz com os pastores da igreja. Levanta alguém com uma visão e fala assim: chama o povo, nós vamos lutar contra quantos homens? Tinha 52 mil soldados inimigos. E quando faz as contas do povo de Israel, tinha 32, 20 mil a menos. E aí Deus começa a fazer um teste. E resumindo a história, eu creio que Deus deve ter falado: só vai nessa guerra aquele que confia em mim. E aí sabe como que foi a guerra, irmãos? 52 mil soldados de um lado, 300 pessoas do outro. Quem ganharia? Uma simples conta de matemática, quem ia ganhar essa guerra? 52 mil.
Só que os 300 ganharam. Mas como que os 300 fizeram para ganhar? Fizeram barulho. Não atiraram uma flecha. Não levantaram uma espada. Não fizeram nada. Eles só quebraram os jarros e começaram a fazer barulho. O exército inimigo se matou sozinho. Às vezes a gente fica tão desesperado, porque o nosso maior inimigo, irmãos, é o nosso tempo. É o nosso maior adversário. Porque o meu tempo, fazer as coisas do meu jeito, me faz perder o tempo de Deus. E se eu não fizer o tempo de Deus, eu não vou chegar na terra prometida. Aquilo que é para demorar 40 dias, demora 40 anos e a maioria não entrou. Por isso que eu digo, faça do tempo que Deus te mostra, o tempo, faça do seu tempo, o tempo de Deus. Senhor, é tempo de andar, então eu vou andar. É tempo de lutar, então eu vou lutar. Teve um tempo onde Deus falou, pega todas as enxadas de vocês, lá em Joel capítulo 3, versículo 10. Pega todas as ferramentas que vocês têm agrícola, enxada, pá, transforma tudo em espada, porque agora é hora de guerra. E aí vocês vão guerrear. Eles fizeram isso, guerrearam, e Deus deu a vitória. E houve um tempo, ainda um pouco antes até, onde Deus pede para fazer o inverso. Pega as armas, transforma em ferramenta. É hora de construir, é hora de reedificar a casa do Senhor. Deu para entender que existem vários paralelos, vários tipos de tempo na nossa vida. E o tempo, irmãos, que vai fazer a gente chegar lá na terra prometida é só o tempo de Deus, só o tempo dele, e não existe outro. E aí eu sei que isso levanta uma pergunta: como eu sei se eu estou andando no tempo de Deus ou se eu estou andando no meu tempo? Uma boa pergunta, não é? É fácil. É fácil, mas não é, ou melhor dizendo, é simples, mas não é fácil, porque exige renúncia. E a cruz de Cristo, ela fala sobre isso. Esse seria o resumo da cruz: renúncia, porque o próprio Senhor Jesus disse: se nós nos negarmos a nós mesmos, negue esse homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Esse já está no caminho da vida eterna. Esse que consegue fazer isso, que consegue negar a sua própria vontade, que consegue negar o seu próprio tempo, ele sabe para onde ele está indo. E não é qualquer caminho que ele vai pegar, não. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida: Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a sua vida. Então no mundo existem vários caminhos. O mundo diz assim: onde falar de Deus é bom. Não é, irmãos. Só existe um caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E como que eu sei que o Jesus é o meu caminho, que eu estou no caminho certo? Porque ele é o meu alvo. Quando eu olho para frente, eu não estou olhando o tamanho do deserto que eu vou ter que passar. E eu sei, irmãos, que não é assim, como eu disse, é simples, mas não é fácil. É simples porque assim, a conta é fácil. É daqui até lá. Daqui eu enxergo a cruz, eu estou indo até Jesus. Então eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Mas eu sei que nesse caminho haverão percalços, haverão dificuldades. Vai ter um momento no deserto onde eu vou dormir à noite, eu vou pensar: será que amanhã cedo Deus vai fazer a comida brotar na porta da minha tenda? Eu sei que essa preocupação vem. Ela vem hoje em dia. Será que quando os meus pés crescerem, Deus vai fazer o meu calçado crescer junto? Ele faz, irmãos, ele fez isso com o povo lá no deserto. Ele vai fazer. E muita gente só não tem vivido isso porque não sabe para onde está indo, e está indo pelo caminho errado, porque está andando pelo tempo próprio, não está seguindo o tempo de Deus. Lembra que a nuvem é a presença de Deus. Não aceite mais ficar em qualquer lugar que não seja debaixo da nuvem. Pensa sempre que a nuvem tem que estar sobre você, a presença de Deus. E se tiver de noite, ele é uma coluna de fogo. Satanás não pode te confundir, ele não pode te cegar, porque ele te mostra o caminho. Lá em Isaías ele disse que ainda que você passasse pelas águas, você não se afogaria. E ainda que fosse pelo fogo, nem chama nenhuma arderia em nós, nem cheiro de fumaça. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra de 3 servos de Deus que falaram, simbolicamente: nós não vamos no nosso tempo, nós vamos no tempo de Deus. O rei falou: então vou jogar vocês dentro de uma fornalha. Pode jogar, é o tempo de Deus que eu quero. Eles foram jogados dentro da fornalha. Em vez de ser queimado na hora, igual os soldados que chegaram na porta da fornalha já foram queimados,
A Bíblia diz que o rei viu eles passeando dentro do fogo. Provavelmente eles estavam contando bênção lá. Eles estavam um olhando para o outro e falando: nossa, Deus é maravilhoso, Deus é tão bom, olha onde nós estamos e olha o que Deus tem feito na nossa vida. Eu fiz essa oração quando as situações estavam difíceis, mas eu tenho certeza que essa oração, não sei se isso foi uma oração, mas eu tenho certeza que se foi feito antes. Bem na hora da maior dificuldade, bem na hora da maior prova da vida deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu tenho certeza que eles devem ter falado: Senhor, se nós temos que passar por isso, amém, eu sei que o Senhor vai passar conosco. E ele não passou. Daniel, eu disse que ficaria uma semana aqui hoje, se nós fôssemos falar quão maravilhoso Deus é. Deus abençoe. Na hora certa, tá vendo? O tempo de Deus é o tempo certo. Deus abençoe. Meus irmãos, se hoje nós tomarmos uma decisão e dizer: Senhor, eu sei que talvez eu tenha que passar pelo deserto, e isso é praticamente certeza na nossa vida, e talvez a sua vida tenha sido um deserto por muito tempo. Deus quer que esse deserto acabe, mas enquanto ele não acabar, Deus quer te dar a certeza, e eu quero que você tenha essa certeza essa noite, que Ele está contigo. Não tem nem um minuto sequer que Deus te deixou ou te abandonou. Ele nem sequer viu o rosto, porque a Bíblia diz que Ele não dorme. A Bíblia diz que Deus não se retira em nenhum momento sequer. Até naqueles momentos que a gente pensa: peguei, Deus desistiu de mim. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Tem até um louvor desse que vai encerrar depois com ele, não sei se eu mantenho. Deus não desiste. Ele não desiste. Enfim, Deus não desiste de você. Ele não desiste de nós. Ele te chamou porque Ele tem um plano. Não pense que Deus quer que você ande pelo deserto apenas para te testar. Deus quer me testar. Tudo tem um propósito. Deus quer que nós sejamos mais fortes. Ele quer que nós sejamos vitoriosos. Se for possível, se for necessário, melhor dizendo, Ele faz a água brotar da pedra para você. Ele vai saciar a sua sede. Ele faz as bombas crescerem. Ele fez homens andarem dentro de uma fornalha. Ele fez leões que não comiam há semanas passar perto de um homem e não devorarem esse homem. Daniel na cova dos leões. Ele fez tanta coisa. E Ele continua fazendo até os dias de hoje, porque Jesus falou assim: o próprio Jesus disse: eu mesmo, último versículo de Mateus, eu mesmo estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não falou assim, presta atenção, lembra de Adão? Deus ia lá e visitava o homem na viração do dia, todos os dias. Não foi isso que Deus falou. Não foi isso que Jesus está falando. Ele falou assim: eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias, todos os momentos, até a consumação dos séculos, todos os dias, Jesus está com você. Ele está aí agora, com você agora. É Ele que está enchendo o nosso coração agora. A minha esposa falou para mim, a gente estava vindo: nossa, você vai ter uma oportunidade hoje. Eu nem vi você ler a Bíblia hoje, nem nada. E realmente eu nem li, eu não preparei nada, irmãos. Mas é o próprio Espírito Santo de Deus que enche. Eu só sei de uma coisa: que eu não quero estar em nenhum lugar em que a nuvem não esteja sobre mim. Eu quero estar debaixo da nuvem o tempo todo. Fica debaixo da nuvem, fica debaixo da mão de Deus, fica debaixo da coluna de fogo. Se Ele mandar andar, levanta e anda. Se Ele te mandar parar, para. Não faça mais as coisas pelo seu jeito, pelo seu tempo. Deixe o tempo de Deus guiar a sua vida. Deixe o tempo de Deus fazer aquilo que precisa ser feito. A nossa vontade é forte, por isso que eu disse: o alvo é simples. Daqui até a cruz, eu sei o caminho, eu sei. E Jesus inclusive disse para os discípulos, lá em João: vocês sabem o caminho. Nós sabemos o caminho. Nós não estamos mais perdidos, aleluia, glória a Deus. Nós não estamos mais perdidos. Jesus nos encontrou. Jesus nos encontrou e nos salvou. Esse é motivo de glória, aleluia. Nós sabemos o caminho, mas nós só vamos chegar no alvo se for do jeito de Deus. Não dá para fazer do nosso jeito, Deus. Não dá para fazer do nosso tempo. Tem que ser do jeito de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso.
Dá para acreditar que um homem pode ser engolido por um peixe e sair vivo 3 dias depois? Dá para acreditar nisso, irmãos? Parece que a historinha que a gente contava para as crianças, é real. É real, Deus fez acontecer. Eu tenho certeza que muitos soldados romanos, quando viram Jesus expirando, morrendo na cruz, devem ter pensado, mais um dia de trabalho. E 3 dias depois eu tenho certeza absoluta que esses próprios soldados olharam no olho de Jesus e falaram, mais um dia de trabalho? Para mim também foi o dia do trabalho. Foi o dia que eu salvei todo mundo. Foi o dia que eu salvei toda a humanidade. Aleluia. A vontade é ficar falando de milagres aqui, milagres, milagres, milagres. Mas tem um milagre que eu quero falar, o último. Eu quero que Deus faça um milagre na sua vida. Eu quero que Deus faça um milagre na minha vida. Eu quero ser um milagre e quero que Deus faça um milagre em nós. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é especialista em mudar os cativeiros. Eu vou explicar. Nosso Deus é especialista em mudar planos. Ah, Senhor, mas eu tinha plano de ir para lá, mas a nuvem vai para cá. Então, Deus é especialista em mudar planos. E eu quero fazer um desafio hoje. Se todo mundo que está aqui no culto comigo hoje, quem está assistindo em casa, tem coragem de aceitar esse desafio, de falar, eu desisto de todos os meus planos para a partir de agora começar a viver os planos de Deus. É um desafio. Tem alguém que tem coragem? Falar assim, eu desisto. Ah, mas eu tinha plano de ficar rico. Talvez o plano de Deus seja te mandar como missionário para a África. A gente não sabe qual é o plano de Deus. Tem coragem ou não? Eu tenho coragem. E é por isso que eu estou aqui, irmãos. E eu fico feliz por todos vocês que levantaram a mão. Tenha coragem, porque o nosso Deus é poderoso em mudar situações. E eu quero terminar dizendo uma coisa. Eu não vou apontar o dedo para ninguém, eu não vou apontar, mas tem pessoas aqui que o seu coração vai te fazer sentir agora enquanto eu falo. Deus vai mudar alguns planos aí que você fez. E como disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro 4,12, não se preocupa se alguma coisa estranha parece que estiver acontecendo. Deus vai começar a mudar os planos. Deus vai começar a mudar o rumo. Porque se Ele é o Senhor da nossa vida, e se nós vamos deixar Ele ser Senhor e seguir o rumo, Ele vai começar a balançar algumas coisas. Aleluia. Amém? Aleluia. Pode ver. Não, eu ia no culto, no final, eu ia conversar com esse pastor. Assim que você começou a pregar, eu saí daquele louvor, Deus falou que ia fazer um rebuliço lá. Aí eu fiquei pensando, mas rebuliço, toda vez que fala do rebuliço, eu passo perto da minha casa, nas outras igrejas. Mas Deus me mostrou onde é. É uma coisa minha do passado. O Senhor disse que vai fazer um rebuliço. Agora você confirma que Deus vai mudar o quadro. E eu recebo. Glória a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Aleluia. Tudo que está bom, exatamente vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. E Ele vai mexer mesmo. Deus vai fazer mesmo. A gente não está aqui para jogar palavras, mas a Bíblia diz que todas as palavras que saem da boca de Deus prospera no propósito pelo qual Deus as enviou. Se Deus te falou, sou contigo, não tem quem fale o contrário. Ele é poderoso em mudar as situações. Ele está começando a mudar a partir de agora, a partir de hoje. Quando chegar em casa, as coisas vão começar a mudar, porque o nosso Deus é Deus. Mas, eu disse, é simples, mas não é fácil. Tem um deserto aí pela frente, mas Ele é contigo. Lembra quando você sair daqui hoje, que sempre vai ter durante o dia uma coluna de nuvem sobre a sua cabeça, e de noite uma coluna de fogo. Sempre se lembre disso. Porque Deus não te deixa, Deus não te desampara. Ele vai passar com você tudo que for preciso. E Ele vai te levar para a terra prometida. A sua vida não é um plano fracassado. A sua vida não é um plano que não deu certo. A sua vida é plano de Deus. Se demorou é porque estava sendo do seu jeito. Mas a partir de hoje, deixa Deus fazer do jeito dele. Amém? Queria convidar o pastor Cícero e o pastor Cícero para estar aqui. O presbítero Clóvis também. Quem levantou a mão para aceitar o desafio e quiser vir aqui receber uma dose de força em oração dos servos de Deus que estão aqui, eu te convido para vir.
Vem, deixa os pastores lutarem com você, tocarem sobre a sua vida, abençoarem a sua vida. E Deus, com certeza, nosso Deus que é maravilhoso, que não se engana, que sabe que a sua vida não é um projeto falido, a sua vida é um propósito dele, para a glória dele, para a honra dele. Deus vai te honrar. Aleluia. Venha receber oração. Quem não quiser vir receber oração, se coloque de pé. Enquanto o louvor toca, nós vamos recebendo a graça de Deus. Amém?